Nasceu sob a sombra de uma maldição que não era sua. Sua pele pálida, quase translúcida, e seus cabelos brancos como a neve recém-caída sobre as montanhas eram um sinal de desgraça na pequena vila mexicana onde veio ao mundo. Cresceu isolada, escondida do sol e dos olhares curiosos. Uma criança que o pai mantinha à margem, alimentando os sussurros sobre a filha do demônio. A menina amaldiçoada que trazia infortúnios. Cada riso abafado, cada olhar furtivo das vizinhas, cada palavra dura do pai marcava sua alma com cicatrizes invisíveis, mais profundas que qualquer ferida. Ela via o carinho que suas irmãs recebiam, os olhares de orgulho que o pai lhes dedicava, e em seu próprio coração apenas sentia o vazio do desprezo. Anne sonhava com um casamento que nunca viria, com uma família que a aceitaria, com o simples calor de um toque sem medo. Mas o espelho refletia apenas a palidez, o cabelo prateado, a prova visível de sua diferença, e a certeza amarga de que seu destino seria a solidão. Sua mãe, uma mulher submissa e gasta pela vida, evitava seu olhar, incapaz de oferecer consolo diante da severidade do marido. Anne aprendia em silêncio a lidar com as ervas do campo, um conhecimento furtivo que a conectava à terra, a única coisa que não a rejeitava. Ela sonhava em ser útil, em provar seu valor, mas cada tentativa era sufocada pela desconfiança. As poucas vezes que ousava ir à vila, sentia os olhares queimando suas costas, as crianças se escondendo, as mulheres fazendo o sinal da cruz. Era um fantasma vivo, uma presença indesejada, e a casa do pai era sua prisão. Um dia, o silêncio da casa foi quebrado por vozes baixas e tensas. Anne, escondida na cozinha, ouviu as palavras fragmentadas. Negócio, tribo Apache, livrar-se dela. Seu pai, com um olhar duro e sem arrependimentos, selava seu destino. Não houve cerimônia, nem despedida, nem uma única palavra de adeus ou bênção. Ela foi empurrada para fora da porta da humilde casa, para a poeira da estrada e para os olhares de homens desconhecidos, com o mesmo vestido azul surrado que usava para as tarefas diárias. Os cabelos brancos soltos ao vento, uma oferta sem valor, um fardo entregue. Em carroça balançou por dias, o silêncio dos homens apaches ao seu lado era ensurdecedor, mais pesado que a rejeição que conhecia. O medo roía suas entranhas, mas estranhamente, uma pequena brasa de esperança também ardia. Para onde quer que fosse, não poderia ser pior que a vida que deixava para trás. Ela observava a paisagem, as montanhas áridas e imponentes, as nuvens desenhando figuras no céu azul, a vastidão que parecia engolir sua existência insignificante. O sol queimava sua pele sensível, mas ela não ousava se proteger, temerosa de qualquer movimento que pudesse provocar a ira dos homens silenciosos. A fome e a sede apertavam, mas o medo de pedir era maior. A chegada à aldeia Mescalero Apache foi um choque para Anne. As tendas de pele de bisão pontilhavam a paisagem, e o cheiro de fumaça e carne assada pairava no ar. Olhos curiosos, muitos deles desconfiados, a seguiram enquanto era conduzida para o centro da aldeia. Crianças pararam suas brincadeiras, mulheres interromperam seus trabalhos e os homens observavam com seriedade. Seus cabelos brancos, seu vestido azul contrastando com o ambiente, a tornavam ainda mais estranha. Ela sentiu os olhares de desconfiança, de curiosidade, de receio. Alguns sussurravam palavras em uma língua que ela não entendia, mas o tom era inconfundível. Era tratada como uma oferenda, um objeto trocado, sem voz, sem escolha. O chefe da tribo, um homem idoso de rosto vincado pelo tempo, a observou longamente, seus olhos escuros e profundos parecendo perscrutar sua alma. O silêncio era tão denso que Anne podia ouvir as batidas do seu próprio coração.
aceleradas pelo medo e pela incerteza. Então, um homem alto e imponente se aproximou. Seus traços eram fortes, sua pele curtida pelo sol e cicatrizes antigas marcavam seu rosto, testemunhos de combates passados. Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer, mas não havia crueldade em seus olhos, apenas uma profunda observação. Ele se virou para o chefe e Aen ouviu uma conversa em Apache. De repente, o homem se virou para ela novamente, e em um espanhol arranhado mas claro, ele pronunciou as palavras que mudariam sua vida para sempre. Você será lua branca. Então, ele estendeu a ela uma tigela de milho, quente e fumegante, o primeiro gesto de reconhecimento de humanidade que Aen recebia em toda a sua existência. O milho era simples, mas significava acolhimento, nutrição, um lugar à mesa. Lágrimas quentes encheram seus olhos, mas ela as conteve, aceitando a tigela com as mãos trêmulas. O homem que Aen viria a saber ser Taji, o respeitado guerreiro, um líder entre os seus, a levou para uma tenda humilde, separada das outras, um lugar que seria seu. Era um espaço pequeno, mas pela primeira vez, Aen sentiu que tinha um canto para si. Os primeiros dias e semanas foram um calvário para a lua branca. As mulheres da tribo a evitavam. Seus cabelos brancos, sua pele clara, eram vistos como um mau presságio, um sinal de infortúnio. Os murmúrios em Apache a seguiam, e embora não compreendesse as palavras, a hostilidade nos tons era evidente. Elas temiam que sua presença trouxesse desgraça para a tribo, doenças para as crianças, má colheita ou a ira dos espíritos. Ela tentava ajudar nas tarefas diárias, mas suas ofertas eram recusadas com olhares frios. Ao lavar roupas no rio, as outras mulheres se afastavam. Na preparação da comida, não lhe era permitido tocar nos ingredientes. Sentava-se sozinha à beira da fogueira à noite, o frio desprezo dos outros mais cortante que o vento gelado do deserto. Crianças eram puxadas para longe dela por suas mães. Aen sentia a dor da rejeição mais uma vez, um eco amargo de sua vida anterior. Mas Taji, em sua maneira silenciosa, continuava a prover. Deixava carne seca e água perto de sua tenda, garantia que tivesse cobertores para as noites frias. Ele não falava muito, mas seus gestos eram um bálsamo. Ela observava. Observava as mulheres tecendo cestos com destreza, preparando peles, cuidando das crianças com ternura. Observava os homens caçando, treinando com arcos e lanças, a força e a dignidade em cada movimento. Lentamente, Aen começou a aprender a língua Apache, palavra por palavra, gesto por gesto, memorizando os sons, as nuances. Ela não perdia a esperança de ser vista como humana, de provar que não era uma maldição, mas uma mulher capaz de amar e de contribuir. As noites eram as mais difíceis. Deitada em sua tenda, com apenas o som do vento e dos animais selvagens, Aen sentia a solidão apertar. Lembrava-se das humilhações, das palavras cruéis do pai, das lágrimas que derramou em segredo. Mas então, a imagem de Taji estendendo a tigela de milho vinha à sua mente, um feixe de luz na escuridão. Ele a chamou de Lua Branca, e em seu nome havia esperança. A tribo enfrentava um período de seca, e a caça diminuía. A tensão aumentava, e a desconfiança em relação à Lua Branca crescia. As mulheres mais velhas sussurravam que sua palidez era um sinal de que os espíritos estavam descontentes. Lua Branca sentia o peso desses olhares, o peso de uma culpa que não era sua. Ela passava horas sozinha, coletando ervas que conhecia de sua infância, observando a natureza, procurando por sinais, por algo que pudesse oferecer para provar seu valor. Uma noite, uma tempestade violenta irrompeu. O vento uivava, as tendas balançavam perigosamente e a chuva caía em torrentes, transformando o solo em lama. Em meio ao caos, gritos ecoaram. Bandidos, aproveitando-se do tempo, atacavam a aldeia.
O pânico se espalhou. Aen, apesar do medo, sentiu uma estranha calma. Ela viu o chefe da tribo, o ancião que a observara na chegada, lutando bravamente, mas sua idade o tornava vulnerável. E então ela viu a filha pequena do chefe, uma menina de não mais que 5 anos, assustada, chorando, escorregando na lama, diretamente no caminho de um dos bandidos. Algo se acendeu em Aen. Não era a maldição, não era a rejeição, era a pura e inegável força da compaixão. Sem pensar, movida por uma coragem que ela nem sabia que possuía, Lua Branca correu. Correu através da chuva e da lama, desviando-se de golpes, ignorando o perigo. Ela se lançou sobre a menina, empurrando-a para longe do bandido, caindo com ela na lama. O bandido, irritado, virou-se para ela, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Tadi, que vinha para proteger a criança, chegou e o derrubou. Mas o ato de Aen não passou despercebido. Os olhos da tribo, antes cheios de desconfiança, agora a observavam com choque, com reconhecimento. Ela tinha agido, não como uma estrangeira amaldiçoada, mas como uma protetora, uma guerreira em seu próprio direito. A pequena filha do chefe, molhada e assustada, se agarrou a ela. E Aen a abraçou com força, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. Aquele momento foi um divisor de águas. O desprezo do povo Apache começou a se esvair, substituído por um respeito silencioso que se plantava em cada olhar. As mulheres, antes tão hostis, agora a observavam com uma curiosidade menos ameaçadora. A velha mulher curandeira, uma figura respeitada e temida na tribo, se aproximou de Lua Branca dias depois e, pela primeira vez, a convidou para colher ervas com ela. Era um convite silencioso, uma aceitação gradual. Lua Branca aprendia rápido. Sua intuição com as plantas, que cultivara em segredo, agora era vista como um dom. A curandeira, de nome Nima, tornou-se sua mentora, ensinando-lhe os segredos da medicina Apache, a conexão com os espíritos da natureza, a importância dos rituais. Aen absorvia tudo como uma esponja, suas mãos habilidosas, sua mente atenta. Ela começou a ajudar no tratamento de pequenos ferimentos, de tosses, de febres. As crianças, antes proibidas de se aproximarem, agora a procuravam, curiosas por suas histórias, por sua voz suave. Ela lhes ensinava canções em espanhol, e eles, em troca, lhe ensinavam palavras em Apache. A barreira da língua se desfazia, tijolo por tijolo. O vínculo silencioso com Tagi, que se manifestava nos gestos de cuidado mútuo, a tigela de milho, os cobertores, o olhar protetor, transformou-se em algo mais profundo. Ele a observava enquanto ela aprendia, enquanto cuidava das crianças. Ela, por sua vez, via a força e a gentileza em seus olhos, a maneira como ele liderava, como protegia sua gente. Um dia, ele se aproximou dela enquanto ela preparava as ervas. Suas mãos se tocaram acidentalmente. Um choque elétrico percorreu o corpo de Aen. Tagi não se afastou. Seus olhos encontraram os dela. Aquele foi o primeiro toque, o início de uma conexão que transcenderia palavras e culturas. Eles passavam longas horas juntos, sob o céu estrelado do deserto, Tagi contando histórias de sua tribo, de seus ancestrais, da importância da terra. Aen falava de sua infância, da dor da rejeição, da solidão. Em suas palavras, eles encontravam um terreno comum de humanidade e compreensão. O amor floresceu lentamente, como uma flor rara no deserto, resistente e belo. Não era um amor impetuoso, mas um amor construído sobre o respeito, a admiração mútua, a aceitação de quem realmente eram. Aen descobriu em Tagi não apenas um homem, mas um porto seguro. Ele via nela a força que outros temiam, a beleza de sua alma alva. Ele a encorajava a falar, a expressar seus pensamentos, algo que nunca lhe foi permitido.
O casamento, quando aconteceu, foi uma celebração íntima sob as estrelas, sem o esplendor que Aen imaginara para sua vida, mas com a verdade e o amor que nunca sonhara alcançar. Ela se tornou a esposa de um guerreiro, uma mulher apache de coração e não apenas de nome. A aceitação da tribo se solidificou. Ela agora era parte deles, Lua Branca, a curandeira, a protetora, a esposa de Taji. Aen se lembrava de seus sonhos de ser mãe, frustrados pela dor de sua infertilidade, e agora ela cuidava das crianças da tribo como se fossem seus próprios filhos, ensinando-lhes sobre as ervas, contando histórias em uma mistura de espanhol e apache. Ela sentia um amor maternal que a preenchia, um amor que a transformava. A paz, contudo, era frágil. A presença de uma mulher branca na tribo Apache, mesmo que aceita, não passaria despercebida para sempre. Boatos começaram a se espalhar pelas vilas mexicanas fronteiriças. Relatos de uma mulher albina vivendo entre os selvagens, rumores de uma traição cultural. As autoridades mexicanas, sempre vigilantes e desconfiadas em relação aos apaches, viam isso como uma oportunidade de intrusão, de reafirmar seu poder. A família de Aen, especialmente seu pai, que a havia vendido, sentiu a vergonha e a ameaça à sua reputação. Eles iniciaram uma campanha silenciosa para resgatar a filha raptada, não por amor, mas para apagar a mancha em seu nome. A tensão crescia. Enquanto isso, um segredo antigo de Taji começou a emergir das sombras. Ele havia matado seu próprio irmão, Nahuel. Não foi um ato de ódio, mas o cumprimento de um juramento tribal, uma decisão difícil, dolorosa, tomada em nome da honra e da sobrevivência de seu povo. Nahuel havia se renegado, traído a tribo, e Taji, como o irmão mais velho e guerreiro, teve que fazer a escolha impossível. Mas o espírito de Nahuel, cheio de rancor e desejo de vingança, pairava sobre a vida de Taji. Agora, o irmão renegado, ou melhor, sua sombra em busca de vingança se manifestava, usando os boatos e as tensões para atiçar o fogo. Nahuel estava vivo, mas desfigurado, consumido pelo ódio, e sua aparição traria à tona a dor e o medo em Taji. Ele queria ferir Taji onde mais doía, e Aen, Lua Branca, se tornou seu instrumento. A notícia de que Nahuel estava vivo e se aproximava da aldeia trouxe pânico. Taji, antes tão forte, agora mostrava uma vulnerabilidade que Aen nunca tinha visto. Ele contou a ela a história completa, a dor de sua escolha, a culpa que carregava. Aen sentiu seu coração se apertar, mas ela não o julgou. Ela o amava. Nahuel, através de mensageiros disfarçados e espiões, fez sua proposta. Ele queria Taji, ele queria a tribo. E ele queria usar Lua Branca como uma ferramenta de traição para desestabilizar tudo o que Taji havia construído. Aen foi confrontada com a escolha mais difícil de sua vida. Ficar na aldeia e ser uma peça no jogo de vingança de Nahuel, arriscando a vida de Taji e a segurança de seu povo, ou fugir ao lado do amante, deixando para trás a vida que finalmente encontrara, o lar que finalmente sentia ser seu. A decisão foi dolorosa, mas clara. O amor e a lealdade a Taji eram maiores que qualquer medo. Juntos, sob a cobertura da noite, eles fugiram. Não para longe de Nahuel, pois sabiam que ele os seguiria, mas para um caminho de incerteza, de nomadismo, de busca por uma nova forma de vida, um lugar onde Nahuel não pudesse alcançá-los tão facilmente. A fuga foi uma provação. Cruzaram desertos e cânions, sob um sol impiedoso, sob céus estrelados que pareciam indiferentes à sua dor. Escorpiões venenosos, cobras escondidas, a constante ameaça da sede e da fome. Eles enfrentaram ataques de mercenários contratados por Nahuel, homens sem escrúpulos que buscavam a recompensa pela captura de Taji.
Aen, com sua força recém-descoberta, lutou ao lado de Taji, não com armas, mas com sua inteligência, sua capacidade de encontrar água, de curar feridas. Eles sobreviveram a dias e noites de caminhada exaustiva, alimentando-se de raízes e pequenos animais. A única coisa que os mantinha era o amor um pelo outro, a promessa silenciosa de um futuro juntos. A solidão de tribos nômades que encontraram em seu caminho era um espelho de sua própria situação. Algumas eram hospitaleiras, outras desconfiadas, mas nenhuma oferecia a eles um lar permanente. Aen e Taji se tornaram andarilhos, unidos por um laço inquebrável, mas sempre em movimento. Aen usava seus conhecimentos de curandeira, trocando ervas e medicinas por comida e abrigo temporário. Taji, com sua sabedoria de guerreiro, os guiava através das paisagens traiçoeiras. O tempo se tornou um borrão de manhãs e noites, de desafios e pequenas vitórias. O perigo constante os unia ainda mais, cimentando seu amor, transformando-o em algo resistente como as rochas do deserto. A ausência de um lar fixo se tornou, paradoxalmente, sua liberdade. Anos se passaram. Em sua jornada contínua, Aen e Taji encontraram uma tribo distante, os Ziaki, que viviam isolados nas montanhas, com rituais antigos e uma profunda conexão espiritual. Eles foram acolhidos por esta tribo em um momento de exaustão e lá foram convidados a participar de um ritual de purificação. Não era um casamento, mas um rito de união de corpo e alma, de renovação espiritual, que os conectou de uma forma que transcendeu as palavras. Naquele local sagrado, Aen e Taji reafirmaram seu compromisso, não apenas um com o outro, mas com a vida que construíam juntos, com a busca pela paz e pela verdade. Aen sentiu sua alma se purificar, a dor da rejeição se dissipar, a maldição se transformar em bênção. Foi entre os Ziaki que Aen descobriu algo que parecia impossível. Ela estava grávida. A mulher que fora rejeitada por sua infertilidade agora carregava uma nova vida em seu ventre. A notícia trouxe uma alegria indescritível para ela e para Taji. Era um milagre, um sinal dos espíritos de que eles estavam no caminho certo. O nascimento de Iari, seu filho, foi um evento de grande felicidade. O menino tinha os cabelos escuros de Taji, mas com um único fio branco. Como um raio de lua, uma ponte visível entre as duas almas que o geraram. Iari era a prova viva de seu amor, de sua união, de seu legado. Ele era a esperança de um futuro, de uma nova geração que transcenderia as diferenças. A vida de nomadismo continuou, mas agora com Iari nos braços de Aen, nos ensinamentos de Taji. Eles eram uma família, uma pequena unidade de amor e resiliência, vagando pela vastidão, ensinando Iari sobre as estrelas, sobre as ervas, sobre as histórias dos dois povos. Mas a sombra de Nahuel nunca se dissipou completamente. Ele os perseguia, mas a cada vez Taji e Aen eram mais espertos, mais unidos. Anos mais tarde, nas montanhas que se erguiam como guardiãs silenciosas do deserto, Taji, o valente guerreiro, o amor de Aen, encontrou seu fim. Não em combate contra Nahuel, mas de forma inesperada, enquanto caçava, uma queda fatal, um acidente trágico que arrancou a alma de Lua Branca. A dor de Aen foi avassaladora, um vazio profundo que parecia consumir tudo. Mas ela não estava sozinha. Iari, agora um jovem forte e sábio, era sua força. A memória de Taji, seu amor, sua dignidade, se tornou a chama que a impulsionava. Ela honrou sua memória, continuou a ensinar a Iari tudo o que Taji lhe havia ensinado, a viver com coragem e compaixão. A morte de Taji cimentou a lenda de Lua Branca. Ela se tornou uma figura de respeito, de sabedoria, de cura. Uma mulher entre as tribos vendida como mercadoria, forjou seu próprio destino. Não se curvou à rejeição, mas encontrou amor e propósito onde ninguém esperava.
Ela se consagrou guardiã da vida, uma curandeira de renome, suas mãos abençoadas, seu coração cheio de compaixão. Seus cabelos brancos, antes um sinal de maldição, agora eram um testemunho de sua sabedoria e resiliência. Sua voz suave, antes silenciada pelo medo, agora ecoava com histórias de esperança e cura. Anne, Lua Branca, não buscou mais um lar fixo. Ela se tornou a própria personificação do movimento, da mudança, da adaptabilidade. Sua vida era uma jornada de cura, de conexão, de testemunho. Ela não apenas curava corpos, mas almas feridas pela rejeição e pela intolerância. Yari cresceu ao seu lado, aprendendo os segredos das ervas, as histórias dos povos, a importância de ser uma ponte entre mundos. Ele se tornou um jovem que carregava a herança Apache de seu pai e a sabedoria da mulher mexicana que era sua mãe. Juntos, mãe e filho, continuaram a jornada, curando, ensinando, inspirando. A história de Lua Branca se espalhou de boca em boca, de geração em geração. Ela viveu muitos anos, testemunhando as mudanças nas fronteiras, a chegada de mais mexicanos, o avanço do tempo. Sua tenda, embora móvel, era um santuário para todos que a procuravam. Mexicanos doentes, Apache feridos, todos encontravam em Lua Branca a cura e a compreensão. Ela ensinava a tolerância, a importância de olhar além da pele, além da língua, para o coração humano. Ensinava as mulheres a encontrar sua própria voz, a confiar em sua intuição, a resistir à opressão. Os poucos que ousavam levantar a voz contra ela, que ainda a chamavam de bruxa ou renegada, eram confrontados não com raiva, mas com a quietude de sua sabedoria. Ela provou, através de seus atos, de sua compaixão, de sua habilidade de curar, que não era uma maldição, mas uma bênção. Ela criou uma ponte invisível entre os povos, mostrando que a coexistência era possível, que o respeito era a base de tudo. As velhas mulheres Apache, que um dia a rejeitaram, agora a procuravam para pedir conselhos. As mães traziam seus filhos para que Lua Branca os abençoasse com suas mãos curandeiras. O pai de Anne, já idoso e doente, ouviu os boatos da Lua Branca que curava a todos. Em sua velhice, o arrependimento o corroía. Ele tentou encontrá-la, mas Anne, embora soubesse de sua busca, nunca permitiu o reencontro. Não havia ódio, mas uma compreensão profunda de que seu caminho agora era outro, e que o passado não poderia ser reescrito, apenas aceito e transformado em sabedoria. O legado de Lua Branca se tornou imenso. Ela deixou um rastro de coragem, de amor incondicional e de renascimento, que hoje ecoa entre as estrelas e nos corações de todos que ouvem sua história. Ela foi a mulher que, vendida como mercadoria, forjou seu próprio destino, não se deixando definir pelas limitações impostas pela sociedade ou pelas superstições. Ela abraçou sua própria luz e a usou para iluminar o caminho dos outros. Seus ensinamentos sobre a força da mulher, sobre a importância da família escolhida, sobre a cura que reside na natureza e no amor, foram transmitidos por Yari e pelos filhos dele, e pelos filhos deles. Anne foi uma matriarca de um legado de paz e compreensão. A cada pôr do sol, quando o céu do deserto pintava-se de tons de laranja e roxo, os mais velhos entre o povo Apache e as mulheres mexicanas que a conheceram contavam a história de Lua Branca. Eles falavam de sua coragem ao salvar a filha do chefe, de sua paciência ao aprender os caminhos Apache, de seu amor por Taji e da forma como ela carregou a memória dele, transformando a dor em força. Falavam de Yari, o filho com o fio de cabelo branco, que carregava a semente de ambos os mundos, um símbolo vivo da união que sua mãe havia forjado. A lenda de Lua Branca era um lembrete de que a verdadeira família é aquela que se escolhe, que o verdadeiro lar está onde o amor reside, e que a força de uma mulher pode mover montanhas
e curar o mais profundo dos rancores. Sua vida foi um testemunho de que a rejeição inicial pode ser o catalisador para uma descoberta de força interior inimaginável. Ela ensinou que a compaixão não conhece fronteiras e que a capacidade de perdoar, não apenas aos outros, mas a si mesma, era o verdadeiro caminho para a liberdade. Ela se tornou a curandeira não apenas dos corpos, mas das almas, um símbolo da capacidade humana de transcender a dor e construir um futuro de dignidade. Aen, a lua branca, continua a brilhar, uma luz eterna nas constelações do céu do deserto, uma inspiração para todos que buscam a redenção e a beleza de um amor sem fronteiras. A história dela é contada nas fogueiras noturnas, nos sussurros do vento entre os cactos, nas canções de ninar que acalmam as crianças, a mulher albina que foi vendida, mas que se tornou a rainha de seu próprio destino, a mãe de uma nova esperança, a portadora de um legado que nunca morrerá,